E se eu te dissesse que existe um conhecimento tão poderoso, tão direto, que por muito tempo ele não foi ignorado? Ele foi evitado? Não porque era falso, mas porque funcionava bem demais. Porque aqueles que realmente entenderam isso começaram a ver resultados rápidos demais, mudanças reais demais, ao ponto de colocar em dúvida tudo aquilo que fomos ensinados a acreditar sobre como a realidade funciona. Eu sei, isso pode soar exagerado agora, pode parecer só mais uma promessa vazia, mas fica comigo por alguns minutos. Porque o que você está prestes a ver não é teoria, não é motivação, é estrutura. Existe uma linha de conhecimento que atravessa séculos, que passou por civilizações inteiras, sendo transmitida de forma silenciosa, quase escondida, não porque alguém quis guardar um segredo, mas porque a maioria simplesmente não estava pronta para entender. E quando esse tipo de coisa aparece, ele não aparece para todos. Ele aparece para quem está no ponto certo, no momento certo. E o mais curioso é que isso nunca esteve realmente escondido. Sempre esteve à vista. Nos símbolos, nos textos antigos, nas entrelinhas de tudo o que já foi dito sobre mente, energia e realidade. Mas de uma forma que só faz sentido quando você começa a olhar de verdade. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir e reconhecer. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez isso não seja a primeira vez que você entra em contato com essa ideia, mas seja a primeira vez que ela realmente começa a fazer sentido. E se isso estiver acontecendo, então o que vem a seguir não é apenas informação, é um tipo de entendimento que, uma vez que você acessa, não dá mais para ignorar, porque ele muda a forma como você vê tudo, desde as coisas mais simples, até aquilo que você achava que já estava definido na sua vida. E é exatamente por isso que esse tipo de conhecimento sempre foi tratado com tanto cuidado. Porque quando alguém realmente entende isso, ela para de viver no automático e começa, pela primeira vez, a perceber como a realidade realmente está sendo construída. Antes mesmo de existir ciência, como conhecemos hoje, antes das religiões serem organizadas, antes de qualquer sistema moderno tentar explicar a realidade, já existia um conhecimento sendo transmitido de forma silenciosa, quase invisível, entre aqueles que estavam prontos para recebê-lo. Um nome ecoava entre sacerdotes, filósofos e iniciados. Um nome envolto em mistério e reverência. Hermes Trismegisto, aquele que foi chamado de 3 vezes grande, 3 vezes iniciado, 3 vezes mestre dos mistérios da criação. Não como uma figura comum, mas como um ponto de convergência entre mundos, entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. No Egito, ele era associado ao deus da sabedoria, da escrita e do tempo, aquele que registrava as leis do universo. Na Grécia, tornou-se Hermes, o mensageiro entre dimensões, o guardião do conhecimento oculto, aquele que transitava entre o que pode ser visto e o que só pode ser compreendido. E dessa fusão nasceu algo ainda mais poderoso do que um nome. Nasceu um arquétipo, uma consciência que carregava em si o entendimento das leis que governam tudo o que existe. Mas esse conhecimento nunca foi entregue de forma direta. Ele não era explicado, ele era experimentado. Existiam escolas, templos, espaços onde o saber não era dado, mas revelado, apenas para aqueles que estavam preparados para atravessar esse processo. E é exatamente daí que surge o termo que usamos até hoje, hermético. Aquilo que está fechado, selado, protegido contra o olhar superficial. Não porque alguém quis esconder, mas porque a maioria simplesmente não conseguiria compreender. Durante séculos, esse conhecimento permaneceu fragmentado, transmitido de mestre para discípulo, codificado em símbolos, metáforas, histórias, escondido à vista de todos, mas invisível para quem não estava pronto. Muitos desses registros se perderam, queimados, destruídos, esquecidos com o tempo, mas uma pequena parte sobreviveu. E foi justamente essa parte, esse fragmento, essa centelha, que deu origem a um dos livros mais enigmáticos já escritos, o Kybalion, publicado em 1908 por autores que decidiram permanecer anônimos, assinando apenas como Os Três Iniciados. Esse livro não é apenas um texto, é um manual codificado, uma síntese de um conhecimento que atravessou milênios, traduzido para uma linguagem que ainda assim exige percepção, exige sensibilidade, exige
consciência. Porque apesar de parecer algo moderno, a essência que pulsa ali dentro é a mesma que foi gravada em templos antigos, em hieróglifos, em símbolos que carregavam muito mais do que palavras poderiam explicar. E o mais curioso é que esse conhecimento nunca foi feito para ser popular. Ele não aparece para todos. Ele não faz sentido para todos. E talvez por isso você nunca tenha ouvido falar dele antes. Ou talvez já tenha ouvido, mas só agora ele realmente está fazendo sentido. Porque existe um padrão nisso, uma espécie de chave que só gira quando a mente está pronta. E quando essa chave gira, a forma como você enxerga a realidade começa a mudar, não de forma lenta, mas de forma inevitável. Porque o que esse conhecimento revela não é apenas uma filosofia, não é apenas uma forma de pensar, é uma descrição direta da própria estrutura da realidade. E o primeiro princípio que ele apresenta é aquele que muda absolutamente tudo, mas isso é o que você precisa entender a partir daqui. E é aqui que tudo começa a mudar de verdade. Porque o primeiro princípio apresentado no Kybalion não é apenas uma ideia, não é uma teoria, é uma afirmação tão direta que quando você realmente entende, nada mais pode ser visto da mesma forma. O todo é mente, o universo é mental. Pode parecer abstrato à primeira vista, quase filosófico demais. Mas o que isso significa na prática é algo muito mais profundo. Significa que tudo o que você chama de realidade, tudo o que você vê, sente, toca, não é algo separado de você, mas uma projeção que está sendo constantemente moldada a partir de um nível invisível, interno, silencioso, que a maioria das pessoas nunca percebe, porque para a mente comum, a realidade está lá fora, fixa, concreta, independente. Você olha para o mundo e acredita que ele simplesmente está ali, pronto, esperando para ser observado. Mas esse princípio quebra completamente essa lógica. Ele diz que o mundo não existe da forma como você pensa. Ele responde, ele reflete, ele se organiza a partir daquilo que acontece dentro de você. E isso muda tudo. Porque se o universo é mental, então a sua mente não é apenas uma ferramenta. Ela é o próprio ponto de origem da experiência que você vive. E talvez agora você comece a perceber algo curioso. Pensa nas vezes em que você já sentiu que algo ia dar errado, antes mesmo de acontecer. E de alguma forma, deu. Ou quando você entrou em um ambiente com uma sensação estranha. E tudo ali começou a refletir exatamente aquilo que você estava sentindo. Não é coincidência, não é sorte, não é azar, é correspondência. A sua mente não está apenas reagindo ao mundo, ela está participando ativamente da construção dele. E é exatamente por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e sair dela com realidades completamente diferentes. Uma enxerga oportunidades, a outra enxerga limitações. Uma cresce, a outra se prende. O ambiente é o mesmo. As circunstâncias são as mesmas. Mas o que muda é o campo mental de cada uma. E esse campo, mesmo invisível, é o que determina como a realidade vai se organizar ao redor. Agora entende por que esse princípio é tão desconfortável para a maioria das pessoas? Porque ele remove qualquer desculpa. Se tudo é mental, então aquilo que você vive hoje não é algo que simplesmente aconteceu com você. É algo que, em algum nível, foi gerado, sustentado ou permitido pela sua própria estrutura interna. E isso pode parecer duro no começo, mas na verdade é libertador. Porque no mesmo momento em que você entende que a mente cria, você percebe que também pode recriar. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa entender que aquilo que você vê já é resultado daquilo que você acreditou antes. A realidade não é o começo, ela é o reflexo. E quando isso encaixa, quando isso faz sentido de verdade, você deixa de tentar mudar o que está fora e começa pela primeira vez a mexer na única coisa que realmente controla o jogo. E quando você começa a realmente compreender isso, o próximo passo se torna inevitável. Porque se tudo é mental, então aquilo que você vive hoje não surgiu do nada, não apareceu por acaso, não foi sorte nem azar, foi resultado de algo que aconteceu antes, mesmo que você não tenha percebido. E é exatamente aqui que entra o segundo entendimento mais poderoso desse conhecimento, a lei de causa e efeito. Agora preste atenção, porque o que vou te revelar vai mudar completamente a sua vida.
Você entendeu que não se trata de acaso, você controla a sua realidade. Então quer dizer que há escassez na sua vida, a falta de amor, dinheiro e saúde. Você está atraindo essas coisas. E não, a culpa não é sua, porque isso vem de padrões, crenças e programações que foram instaladas ao longo do tempo sem que você percebesse. E é exatamente por isso que eu preciso te mostrar esse passo a passo ancestral, que faz qualquer pessoa se tornar extremamente magnética, capaz de atrair prosperidade financeira, um relacionamento saudável e amoroso, e até se libertar de padrões que afetam a sua saúde. Esse passo a passo está em um manual antigo, chamado Seu Eu Superior, um livro baseado nas leis do próprio Kybalion e também nas tábuas de esmeralda de Thoth, que revela, de forma direta, como ativar essa alta frequência, como alinhar a sua mente, suas emoções e a sua energia para começar a atrair, de forma natural, tudo aquilo que você deseja viver, com prosperidade e abundância. O livro está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. E se tudo isso que você está ouvindo fez sentido, se alguma parte disso despertou algo dentro de você, então esse é o momento. Chegou a hora de você não apenas entender, mas aplicar e mudar a sua vida de uma vez por todas. Depois de anos preso nessa escassez, tudo isso que você está passando acontece porque a mente comum olha para a vida e vê eventos isolados, desconectados, como se as coisas simplesmente acontecessem sem uma lógica real por trás. Um problema aparece, uma oportunidade surge, algo dá errado, algo dá certo. E tudo isso parece aleatório, mas isso é apenas a superfície. Por trás de cada acontecimento, existe uma cadeia invisível de causas, decisões, pensamentos, emoções, padrões, que foram sendo acumulados ao longo do tempo, até que em algum momento se manifestaram como aquilo que você chama de realidade. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O efeito sempre parece maior do que a causa, porque ele é visível. Você vê o resultado, mas não viu o processo que levou até ele. É como olhar para uma árvore e esquecer completamente da semente, do tempo, do ambiente, de tudo o que aconteceu antes. Só que na sua vida, isso está acontecendo o tempo inteiro. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada crença que você aceitou sem questionar, tudo isso está plantando sementes, constantemente. E o mais interessante é que você não precisa fazer nada extraordinário para isso acontecer. Não existe um momento em que você ativa essa lei. Ela já está funcionando. O tempo inteiro, com você ou sem você perceber. Cada reação que você tem, cada vez que você reforça uma ideia dentro da sua mente, você está alimentando uma causa. E mais cedo ou mais tarde, essa causa precisa gerar um efeito. Não porque alguém decidiu, mas porque é assim que a estrutura da realidade funciona. E talvez agora você comece a olhar para a sua própria vida com outros olhos e perceber padrões, situações que se repetem, sentimentos que voltam, ciclos que parecem não ter fim. E a pergunta que muda tudo é: isso está realmente acontecendo com você? Ou está sendo reproduzido por você? Porque quando você entende a lei de causa e efeito de verdade, você percebe que não está preso ao efeito. Você só estava ignorando a causa. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Porque pela primeira vez, você deixa de reagir àquilo que já aconteceu e começa a agir naquilo que ainda está sendo criado. Você para de tentar corrigir o resultado e começa a mexer na origem. Porque no momento em que a causa muda, o efeito não tem escolha. Ele precisa acompanhar. E para que isso fique ainda mais claro, imagina um homem que decide plantar um jardim. No começo, ele não vê nada. A terra está vazia, silenciosa, aparentemente sem resposta. Então ele começa a plantar sementes, algumas boas, outras nem tanto. Mas ele não dá muita atenção para isso, porque na superfície nada acontece imediatamente. Os dias passam e ele começa a ficar impaciente. Olha para o solo e pensa: não está funcionando. Não tem resultado. Isso não faz sentido. Então, frustrado, ele começa a mexer na terra o tempo todo, arranca algumas sementes antes mesmo delas germinarem, planta outras sem critério, muda tudo de lugar, e ao mesmo tempo, continua reclamando do resultado que não aparece. Só que o problema nunca foi a terra, nunca foi o tempo, nunca foi o processo. O problema foi que ele nunca entendeu que cada semente precisa de consistência, precisa de continuidade.
precisa de um ambiente estável para crescer. Agora, imagina outro homem que planta, sabendo exatamente o que está fazendo. Ele escolhe as sementes com intenção, planta com cuidado e depois ele espera. Não porque ele é passivo, mas porque ele entende o processo. Ele não fica cavando o solo todos os dias para ver se algo já nasceu. Ele não entra em desespero, porque não vê resultado imediato. Ele simplesmente mantém o ambiente certo e confia que aquilo que foi plantado inevitavelmente vai crescer. E quando chega o momento, o resultado aparece, não como surpresa, mas como consequência. Porque a colheita nunca foi um evento isolado. Ela sempre foi o resultado de tudo o que foi feito antes. Agora traz isso para a sua vida. Porque o que você chama de realidade é exatamente isso, um jardim. E as suas crenças, os seus pensamentos, as emoções que você alimenta todos os dias, são as sementes. O problema é que a maioria das pessoas planta dúvida, medo, escassez e depois espera colher abundância, segurança, crescimento. E quando isso não acontece, elas culpam o mundo, o tempo, as circunstâncias, sem perceber que estão colhendo exatamente aquilo que foi cultivado. E aqui está o ponto mais importante dessa história. Você não pode plantar uma coisa e esperar outra. Não existe negociação com essa lei. A terra não questiona, não julga, ela apenas responde. E a sua mente funciona da mesma forma. Ela recebe, absorve, repete e transforma aquilo em realidade ao longo do tempo. Então a pergunta que fica não é mais: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: o que eu venho plantando até aqui? Porque quando você tem coragem de responder isso com sinceridade, você deixa de ser alguém que espera a vida acontecer e se torna alguém que começa, de fato, a criar o próprio resultado. No momento em que isso começa a te fazer sentido de verdade, surge uma outra dúvida que, no fundo, já passou pela sua cabeça em algum momento. Se tudo segue uma lógica, se tudo é causa e efeito, então por que a vida parece tão instável? Por que existem momentos em que tudo flui e outros em que tudo trava? Porque às vezes você está no topo e, de repente, tudo começa a cair? E é exatamente aqui que entra outro princípio que poucas pessoas realmente compreendem: a lei do ritmo. Porque nada, absolutamente nada, permanece estático. Tudo se move, tudo oscila, tudo sobe e desce. Existe um fluxo constante acontecendo por trás da realidade, como uma espécie de mar invisível, onde cada coisa é levada para frente e para trás, em ciclos que se repetem o tempo inteiro. E quando você não entende isso, você começa a interpretar esses movimentos como algo pessoal. Quando está tudo dando certo, você acha que finalmente deu certo, que agora tudo vai permanecer assim. E quando as coisas começam a sair do lugar, você entra em dúvida, em medo, começa a pensar que perdeu tudo, que algo deu errado, que voltou para o ponto inicial. Mas a verdade é que nada disso é definitivo. O que você está vendo não é uma queda, é apenas um movimento natural do ciclo. É como uma maré, que recua, não para te prejudicar, mas para ganhar força e avançar de novo. Só que quando você não entende esse ritmo, você reage ao movimento errado, no momento errado. Porque o maior erro acontece justamente aqui, quando a pessoa está em alta e se apega àquilo, tenta segurar, controlar, forçar a permanência, como se pudesse congelar aquele momento. E quando o ciclo começa a mudar, ela entra em resistência, em medo, e acaba alimentando exatamente o movimento que ela não quer. E o mesmo acontece no outro lado, quando tudo parece difícil, quando parece que nada anda, a pessoa acredita que aquilo é definitivo, que aquela fase define quem ela é, e começa a se comportar de acordo com isso. Só que o ciclo já estava prestes a mudar, e ela mesma impede isso, porque não conseguiu sustentar a consciência durante o processo. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa parar o movimento. Você precisa entender ele, porque quem entende o ritmo deixa de ser arrastado por ele e começa a se posicionar dentro dele. Você para de reagir emocionalmente a cada oscilação e começa a enxergar o padrão por trás. E é justamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a se revelar. Você não está indo para frente e para trás. Você está subindo em espiral. Pode parecer que você voltou para o mesmo ponto, mas não voltou. Você está no mesmo lugar, em outro nível, com outra consciência, outra percepção, outro entendimento. E é isso que diferencia quem cresce de quem fica preso nos mesmos ciclos.
porque a vida não vai parar de se mover, mas a forma como você se posiciona dentro desse movimento é o que determina se você evolui ou repete. Assim que esse padrão começa a ficar claro na sua mente e você percebe que nada é fixo, que tudo está em constante transformação, uma nova possibilidade surge, e ela muda completamente o jogo. Porque se tudo oscila, se tudo se move entre extremos, então nada é definitivo. E é exatamente isso que o próximo princípio revela: a lei da polaridade. Porque tudo o que existe, absolutamente tudo, possui dois polos, não como opostos que se anulam, mas como extremos da mesma coisa. Quente e frio não são coisas diferentes, são graus de temperatura. Luz e escuridão não são opostos reais, são níveis de intensidade. Amor e medo não são energias separadas, são a mesma força, vibrando em frequências diferentes. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você entende isso, você percebe que não precisa lutar contra aquilo que sente. Você pode transformar. A maioria das pessoas tenta fugir do medo, evitar a insegurança, eliminar a dúvida, como se essas coisas fossem inimigas, como se precisassem desaparecer para que algo melhor pudesse surgir. Mas isso nunca funciona, porque você não está lidando com algo separado. Você está lidando com a mesma energia, apenas em outro ponto da escala. E aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Aquilo que você chama de negativo é apenas energia mal direcionada. É potência, é força, é intensidade, mas canalizada de forma inconsciente. E quando você entende isso, você para de desperdiçar energia tentando eliminar sentimentos e começa a fazer algo muito mais poderoso. Você começa a redirecionar. Porque pensa comigo, o mesmo impulso que gera ansiedade é o que pode gerar foco. O mesmo nível de intensidade que cria medo é o que pode criar coragem. O mesmo peso emocional que te trava pode ser exatamente o que te impulsiona, se você souber ajustar a direção. E é aqui que entra o conceito de transmutação. Não como algo místico no sentido superficial, mas como uma habilidade real, prática, de mudar o estado interno. Você não está criando algo do zero, você está movendo a energia ao longo do mesmo eixo. Está pegando aquilo que está em um extremo e conduzindo para outro. Só que isso exige consciência, porque o automático sempre vai te puxar para o mesmo lado. A tendência natural é permanecer no ponto, em que você já está acostumado. Repetir padrões, reforçar estados, continuar vibrando na mesma frequência. E é por isso que a maioria das pessoas sente, entende, mas não muda. Porque mudar não é apenas pensar diferente, é reposicionar a energia, é perceber o que você está sentindo, no exato momento em que está sentindo, e escolher conscientemente mover isso, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja sutil, mas de forma intencional. E quando você começa a fazer isso, algo interessante acontece. Você deixa de ser dominado pelas emoções e passa a usar elas como ferramenta. O medo deixa de ser um bloqueio e vira um sinal. A dúvida deixa de ser um limite e vira um ponto de ajuste. E aquilo que antes te controlava começa, finalmente, a trabalhar a seu favor. E quando você começa a dominar isso, quando percebe que pode mover sua energia, ajustar seu estado interno e não apenas reagir ao que acontece, surge uma pergunta que muita gente carrega em silêncio, quase como um peso. Qual é o meu propósito? O que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou no caminho certo? E a verdade é que a forma como a maioria das pessoas enxerga propósito é completamente distorcida, porque elas acreditam que propósito é algo fixo, como se existisse um único caminho perfeito, uma escolha definitiva, um ponto exato que, se não for seguido, significa que tudo deu errado. E isso gera ansiedade, pressão, medo de errar, medo de escolher, medo de mudar. Mas quando você olha isso através dessas leis, tudo começa a fazer sentido de uma forma completamente diferente. Porque se tudo está em movimento, se tudo segue ciclos, se tudo pode ser ajustado e transformado, então o seu propósito não pode ser algo estático. Ele também evolui, ele também muda, ele também se reorganiza conforme você cresce. E aqui entra uma metáfora que simplifica tudo. Imagina que você está em um campo e várias bolas começam a cair ao seu redor, algumas mais perto, outras mais longe, algumas mais leves, outras mais pesadas. Você não precisa correr atrás de todas. Você não precisa escolher a bola perfeita.
Você simplesmente joga aquela que está na sua frente, com o melhor que você pode naquele momento. Assim que a vida se revela nesse padrão, oportunidades aparecem, situações surgem, caminhos se abrem, e o seu papel não é prever tudo, controlar tudo, acertar tudo, é agir com consciência no que está disponível agora. Porque é essa ação, esse movimento, que cria o próximo cenário, que traz novas possibilidades, que revela novos caminhos. O problema é que muita gente fica parada esperando clareza absoluta, esperando um sinal perfeito, esperando ter certeza antes de agir. E enquanto isso, a vida continua se movendo, as oportunidades passam e a sensação de estar perdido só aumenta. Mas a clareza não vem antes do movimento. Ela vem por causa do movimento. É quando você começa a agir, mesmo sem ter todas as respostas, que as coisas começam a se encaixar. É quando você entra no jogo, que o jogo começa a te mostrar as próximas jogadas. E aqui está o ponto mais importante. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo. Você não errou o caminho. Você está exatamente no ponto em que precisa estar, com as ferramentas que desenvolveu até aqui, com a consciência que construiu até aqui. E é a partir desse ponto, não de um ideal distante, que tudo começa a se reorganizar. Então talvez o seu propósito não seja algo que você precisa encontrar, mas algo que você constrói, a cada escolha, a cada ajuste, a cada movimento consciente. E quando você entende isso, aquela pressão desaparece, e no lugar dela surge algo muito mais poderoso: direção. E quando tudo isso começa a se conectar, quando você percebe que a sua mente influencia a realidade, que nada acontece por acaso, que tudo segue ciclos, que a energia pode ser ajustada, que o caminho se constrói no movimento, então algo maior começa a se revelar, como se pela primeira vez você estivesse enxergando o sistema completo por trás de tudo isso. Porque essas leis não estão separadas. Elas não funcionam isoladamente. Elas são partes de um mesmo mecanismo, de um mesmo código que estrutura a realidade. É como se você estivesse olhando para peças soltas, e de repente, todas elas se encaixassem, formando um padrão que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha percebido com clareza. E é exatamente isso que o Kybalion revela. Não são apenas conceitos filosóficos, são instruções, são princípios operacionais, uma espécie de linguagem invisível que governa tudo o que existe. O mentalismo mostra que tudo começa dentro. A causa e efeito revela que tudo segue uma sequência. O ritmo mostra que tudo se move. A polaridade explica que tudo pode ser transformado. E quando você junta tudo isso, você começa a enxergar algo ainda mais profundo. Você começa a enxergar o código. No momento em que você enxerga o código, você para de ver a realidade como algo aleatório e começa a ver como algo programável. Não no sentido superficial, de pensar positivo e tudo acontece, mas no sentido real, de entender que existe uma estrutura e que ao compreender essa estrutura, você passa a interagir com ela de forma consciente. Até então, você já estava participando desse sistema, mas de forma inconsciente. Seus pensamentos repetidos estavam programando, suas emoções estavam reforçando, suas reações estavam alimentando padrões. Tudo isso já estava acontecendo, só que sem direção. Pela primeira vez, você começa a perceber que pode assumir esse controle, não sobre o mundo externo diretamente, mas sobre aquilo que gera o mundo externo. E isso muda completamente a forma como você age, como você pensa, como você sente, porque você entende que cada pequeno ajuste interno inevitavelmente gera um impacto externo. Aqui está o ponto que separa quem apenas escuta, de quem realmente transforma a própria vida. Entender é importante, mas não é suficiente. Porque esse conhecimento não foi feito para ser apenas compreendido. Ele foi feito para ser aplicado. Esse é o momento que leva ao último passo. Porque depois que você entende o código, depois que você enxerga o sistema, a única coisa que realmente importa é o que você vai fazer com isso a partir de agora. Agora tudo converge para um único ponto. Depois de tudo o que você viu, tudo o que você percebeu, tudo o que começou a fazer sentido, não existe mais como voltar para a forma antiga de enxergar a realidade. Pode até tentar, pode até ignorar, mas algo já mudou aí dentro. E isso é irreversível. A partir daqui, você sabe que a sua mente não é apenas um reflexo. Ela é a origem. Sabe que aquilo que você vive hoje não começou hoje. Sabe que cada emoção que você sustenta,
Cada padrão que você repete, cada pensamento que você aceita, está moldando, silenciosamente, o que vem depois. E isso pode parecer assustador no começo. Mas na verdade, é a coisa mais libertadora que existe. Se tudo isso foi criado, então tudo isso pode ser recriado. É exatamente nesse ponto que a maioria entende, mas não aplica. Porque aplicar significa responsabilidade. Significa observar o que você pensa, o que você sente, como você reage, mesmo quando ninguém está vendo. Significa interromper padrões antigos, mesmo quando eles parecem automáticos. Significa sustentar um novo estado, mesmo quando o mundo ao redor ainda não mudou. Aqui é onde o jogo se decide. Não se trata de fazer algo grandioso, não se trata de mudar tudo de uma vez. É algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. É consistência. Pequenos ajustes, repetidos todos os dias, até que deixam de ser esforço e passam a ser identidade. Quando isso começa a acontecer, a realidade responde. Não de forma mágica no sentido fantasioso, mas de forma inevitável. As oportunidades começam a aparecer, os padrões começam a quebrar, as respostas começam a surgir. Não porque algo lá fora mudou, mas porque a origem, finalmente, foi ajustada. Talvez o mais importante de tudo isso seja entender que você não precisa esperar nada para começar. Não precisa de mais conhecimento. Não precisa de mais sinais. Não precisa de mais confirmação. Porque tudo o que você precisava entender já foi entregue. Agora, é uma escolha. Continuar reagindo ao que já existe. Ou começar a criar o que ainda não existe. Continuar repetindo padrões. Ou começar a reprogramar o sistema. Continuar vivendo no automático. Ou assumir, de forma consciente, o controle da própria realidade. E se você chegou até aqui, se você sentiu algo diferente ao longo desse processo, então talvez essa escolha já tenha sido feita, mesmo que você ainda não tenha colocado em palavras. Então, a partir de agora, observa. Observa seus pensamentos. Observa suas emoções. Observa seus padrões. Não para julgar, mas para entender. Porque é nesse espaço de consciência que tudo começa a mudar. E quando mudar, não vai ser de uma vez, não vai ser um choque. Vai ser algo mais silencioso, mais sutil, mais impossível de ignorar. Como se pouco a pouco, a realidade começasse a se reorganizar ao seu redor, refletindo algo novo, algo que sempre esteve dentro de você, mas que agora, finalmente, começou a ser direcionado. E quando isso acontecer, você vai perceber que nunca esteve preso, você só ainda não tinha entendido como o jogo realmente funcionava.